Olá, pessoal. Bom, vamos continuar então com o nosso curso de Segurança da Informação, na disciplina de Auditoria e Controle. Vamos trabalhar agora as abordagens da auditoria. Então a gente começa a ver como que é essa abordagem, o que seria a abordagem de auditoria de sistemas. Então a gente vê que dentro dessa auditoria de TI ou SI, elas se apoiam então na avaliação dos riscos dos negócios, tá? E quanto à certificação da veracidade das transações econômicas, financeiras, contábeis. E esse, então, deve ser avaliado, tá, quanto à ótica, ou seja, da efetividade, né, principalmente, tá, devido aos recursos escassos. Então, toda vez que você faz auditoria, é o que? Busca-se, né, essa maximização da redução de custos, né? Então, com isso a gente começa a ver, a redução de custos. Então, com isso a gente vê, tá, que devido a toda essa complexidade dos ambientes e a expansão de negócios, tá, que atingiram agora implementações que vão, ou seja, no ambiente de uma intranet, de internet, aonde que a gente verifica grandes problemas com relação à vulnerabilidade dos próprios computadores, tá, em alguns casos, né, comuns, né, que sejam de fraudes. Então, a gente começa a ver quanto maior a empresa, né, maior que você trabalha com uma rede um pouco maior, mais usuários, começam a aparecer problemas, sim, com relação a essa vulnerabilidade, ou seja, como as brechas que são colocadas nos sistemas, né? E aí, consequentemente, aonde tem essas vulnerabilidades, aonde tem essas brechas, tá, é um provável caminho para a fraude, seja ela através de acesso externo, através de hackers, ou mesmo, né, fraudes internas dentro da própria organização. Então, dependendo, então, da sofisticação desse sistema computadorizado, onde que se supõe que o auditor esteja operando e considerando ainda, né, as características do auditor de sistemas de informação, tá? Então, esse pode usar, tá, qualquer das três abordagens que a gente vai ver a seguir, ou seja, a abordagem ao redor do computador, a abordagem através do computador ou a abordagem com o computador. Quando a gente fala em abordagem ao redor do computador, é aquela que o auditor ele vai examinar os níveis, tá, de anuências, ou seja, de concordância, de ok, associados às aplicações dos controles, tá, organizacionais no que diz respeito à tecnologia de informação. O que é permitido? O que não é permitido? Quem é que permite? Quem que tem autorização? Por exemplo, quem é que tem o login? Quem é que tem a senha? Qual é o nível que cada um tem? Então, a partir disso, a gente começa a verificar, dentro desses controles, né, qual é o nível de acesso às informações, o que cada um tem. Quando a gente fala em abordagem através do computador, a gente vê que envolve mais do que uma mera confrontação de um documento fonte com o resultado esperado, tá? Uma vez que os sistemas, né, eles têm evoluído muito, né? Então, auditando com esse método através do computador, uma pessoa poderia, por exemplo, requisitar de várias maneiras, tá? Ou seja, como é a prática, né, que a gente viu ali das anuências que é ao redor do computador, tá? A verificação dos documentos fontes como dados intermediários. Porém, tá, a gente vê que estabelece, então, o auditor uma maior ênfase em todas as técnicas que vão utilizar o computador como uma ferramenta para testar a si mesmo. Tá? E também o quê? Testar a entrada de dados. Então eu vou usar o computador para fazer as simulações que são necessárias com relação aos documentos que estão sendo inseridos, a confrontação. Tá? Então se eu estou digitando, se eu estou armazenando, o resultado final é o mesmo que foi dado na entrada, a saída, tá, é a mesma. Então, a confrontação agora é feita o quê? A gente precisa de trabalhar o quê? De uma maneira em que o próprio sistema ele consiga verificar as suas incoerências, ele consiga fazer essa ferramenta que ela consiga testar a si mesmo. Então aí a gente começa ainda a ver com relação
essa abordagem com o computador, que a gente viu o quê? Na primeira opção, ou seja, aquela opção que é ao redor do computador, a gente vê, ela não é eficiente, tá? Devido ao quê? Ao fato de que as negligências, tá? Algumas, ou seja, que tem dentro dessas qualidades dos controles internos, vai propiciar, então, a falta de disponibilidade de testes convincentes, tá? Que visam, então, o quê? A ajudar na conclusão dos sistemas. Por exemplo, se eu tenho uma abordagem ao redor, eu tenho um sistema. Ele tem que funcionar de uma certa maneira. Porém, dentro das autorizações, eu tenho uma autorização que lhe permite, por exemplo, ir lá e alterar algum dado. Né? Então, como é que eu vou poder auditar se aquilo foi alterado ou se aquilo não foi alterado? Então, eu não tenho, tá? Ou seja, testes que consigam verificar isso. Tá? Então, ou seja, como que eu vou poder auditar isso? Na segunda opção, que a gente viu que a abordagem através do computador, tá? Ela é o quê? Melhor que a primeira, mas também ela pode produzir registros incompletos. Por quê? Tá? Ao invés de ela efetuar uma verificação de equilíbrio com as ferramentas existentes, ela tende, então, a negligenciar os procedimentos manuais, deixando incompleta, tá, a maioria das tarefas que são normalmente feitas à mão. Ou seja, ela vai procurar utilizar o quê? O computador para fazer os testes. Mas os processos que são executados à mão, que muitas vezes esses processos de manual, eu tenho que pegar e transpor ele para um sistema informatizado. Mas se a pessoa que está lá, ela escreve errado, dá um comando errado, ela preenche, tá, um documento de uma maneira incorreta, qual é o procedimento que eu tenho que ter para auditar se aquilo que ele está preenchendo manualmente é o correto, está dentro do padrão? Então, muitas vezes, se eu preencho manualmente, só faço a transcrição daquele documento para o computador, quando eu faço essa abordagem através do computador, ele só vai usar o computador para poder fazer a verificação. Então, na abordagem com o computador, ele faz o quê? Uma compilação do processo. Então, agindo dessa forma, parece que certos objetivos têm que ser alcançados. Por exemplo, a utilização das capacidades lógicas e aritméticas do computador para verificar, por exemplo, se os cálculos das transações financeiras, econômicas e contábeis estão corretas. Ou seja, eu tenho que verificar se aquilo que está sendo feito está sendo feito da maneira usando, tá, a capacidade do computador. Tá? Também eu tenho que verificar a utilização da capacidade de cálculo estatístico, de geração de amostra, que vão facilitar o que, por exemplo, a confirmação de saldos necessários para que a gente possa verificar a integridade de dados, por exemplo, de um conta receber, de um controle de estoque. Tá? Se todos os processos são feitos da maneira correta, a área estatística, também eu tenho que verificar, né, ou seja, fazer a utilização da capacidade de edição e também o quê? Da classificação desse sistema computadorizado através, por exemplo, de uma varredura de uma base de dados do sistema, tá, de estoque, ou seja, onde o auditor pode, tá, apontar com precisão, tá, os itens que têm, por exemplo, uma movimentação mais lenta, aqueles itens que já estão há muito tempo no estoque, já estão obsoletos. Tá? Então, a partir daí, ele consegue fazer o quê? As análises mais complexas. Né? A gente também vê, com isso, tá, a abordagem, a facilidade de uso, tá, é o quê? É a disponibilidade ou o uso de utilizar o quê? As capacidades de auditoria, tá, para aplicar o quê? As técnicas de auditoria assistidas por computador. Também o quê? Da possibilidade de desenvolver programas específicos que possam ser usados pelo auditor quando há uma necessidade de evidenciar uma opinião sobre um determinado processo. Também, tá, a facilidade que tem, tá, dessa abordagem do computador, que ela ganha tempo com passos aplicados num pacote que são generalizado de auditoria. Ele vai fazer tudo aquilo. Então eu vou ganhar tempo, tá, que já vai estar sendo executado. Também a parte de integração de todos os processos, tá, com os papéis de trabalho de auditoria, ou seja, colocar tudo dentro de uma rede, tá,
que trabalha na internet, onde toda, tá, a equipe vai poder acessar, desde o trainee até o próprio sócio-diretor, tá, pode fazer uso dessa informação. E aí, com base nisso, nós temos o quê? Alguns padrões, ou seja, algumas normas de conduta, né? Então tem a Associação de Auditores de Sistemas de Controle, a ISACA. Nós vimos esse ISACA, foi a que montou, fez parte dos protocolos lá do COBIT. Tá? Então essa Associação de Auditores de Sistemas de Controle estabeleceu o quê? Um código de ética profissional, onde guia os seus membros na condução da atividade profissional. Então, conforme está lá no código de conduta, tá? Ou seja, o auditor ele tem que fazer o quê? Apoiar a implementação e encorajar o cumprimento dos padrões sugeridos dos processos e controles dentro do sistema de informação. Então ele tem que seguir aquilo que já está definido, que foi colocado nesse padrão. Ele tem que exercer suas funções agora com objetividade, com diligência, com zelo profissional, também de acordo com os padrões profissionais e com as melhores práticas que são executadas. Sempre eu tenho que estar trabalhando o quê? Buscando aprimorar, tá? Ou seja, quais são as melhores práticas para a execução daquelas atividades. Também ele tem que servir aos interesses dos stakeholders, ou seja, das pessoas envolvidas, tá? De forma que legal e honesta, tá? Atentando então que pela manutenção do alto padrão de conduta, caráter profissional e também o que? Não encorajar atos de descréditos com relação à profissão. Profissão de quem? Do próprio auditor. Né? Deve também manter aqui privacidade e confidencialidade das informações obtidas, tá? No transcorrer do seu trabalho, né? Exceto quando isso for exigido legalmente. Né? Quando você terá um contrato, até que ponto você pode estar fazendo a auditoria. Ou seja, tais informações não devem ser utilizadas em vantagem própria ou entregue a pessoas que não estejam autorizadas. Então, no processo de auditoria, eu não posso me apropriar das informações para uso particular e nem entregar isso a terceiros. Uma outra, né, esse código de conduta é manter competência, né, nas respectivas especialidades que ele está atuando e assegurar que no seu exercício somente atua nas atividades em que ele tenha razoável habilidade e competência profissional. Eu não vou fazer auditoria numa área que eu não tenha conhecimento, não tenha competência, porque a minha análise não vai ter uma base. Eu não vou ter como auditar uma coisa que eu não sei como é que funciona. Tá? Outra parte do código de conduta é informar as partes envolvidas sobre os resultados do trabalho, tá? Expondo todos os fatos significativos que tiver ao seu alcance. Além do que de apoiar a conscientização profissional, tá, dos stakeholders, ou seja, para auxiliar então na compreensão de um sistema de informação, tá? Na parte do que? De segurança, na parte de controle, né? Que não é simplesmente você desenvolver, transpor uma parte física, uma parte lá que você faz manualmente para o uso da informática. Mas também eu tenho que trabalhar a parte de auditoria, de controle de todos esses processos, principalmente na parte de segurança que está sendo colocada. Então a gente começa a ver que os padrões de auditoria, a gente vê que isso também são chamados de normas de auditoria, a gente vê que são requisitos obrigatórios, ou seja, para os auditores de sistemas, tá? Que eles consigam ter êxito no processo da auditoria e na emissão de relatórios e das conclusões que ele faz no processo. Então, essa norma internacional de auditoria, a ISA, ela é desenvolvida então como uma diretriz para auditores na realização do trabalho de auditoria. É uma norma internacional que os auditores seguem. Então, ou seja, guias ou diretrizes de auditoria, tá? E são o quê? Orientações detalhadas, tá? Como seguir essas normas. Quando a gente fala em guia, as guias de auditoria, elas seguem a orientação, tá? Normalmente, tá? Há um entendimento do que pode
que pode haver o quê? Situações em que o auditor não vai seguir a orientação. Tá? Neste caso, a responsabilidade recai sobre quem? Sobre o auditor. Ou seja, ele vai ter que justificar por que e a maneira por que ele fez aquele trabalho. Então, seguindo todas essas orientações da ISACA, tá, a gente apresenta os padrões que são colocados com S, ou significado de standard. Ou seja, com pequena descrição, comentários para o quê? Melhorar a compreensão e do contexto de aplicação. Então não adianta fazer uma norma muito extensa, muito detalhada. Tá? Ela tem que ser pequena, com comentários, e que possa realmente ser seguida. Dentro dos padrões que a gente vê de auditoria, a gente vê o que? A governança de TI. Ou seja, o auditor, ele tem que ver dentro disso, ele deve revisar e avaliar se a função de TI se alinha com a missão da empresa, com a visão da organização, a visão da empresa, dos valores, objetivos e estratégia. Tá? Então, esse auditor ele tem que analisar se a função do sistema de informação tem uma declaração clara sobre o desempenho esperado da empresa. E aí avaliar a sua realização. Né? Então também tem que analisar e avaliar a eficácia do sistema de informação e dos recursos de gestão do desempenho. Tá? Eficácia é o que? Diz respeito aos resultados. Ele atinge os resultados que foram propostos. Ele também tem que analisar e avaliar o cumprimento da qualidade jurídica, ambiental e informal, tá? Além de todos os recursos financeiros, ou seja, fiduciários e de segurança que são necessários. Então, dentro da governança também a gente vê que, por ela ser uma abordagem baseada em risco, a mesa tem que ser usada pelo auditor para avaliar qual é realmente a função do sistema de informação da empresa. E aí o auditor tem que analisar e avaliar o ambiente de controle da organização e todos os riscos que possam afetar negativamente todos esses sistemas, né, o ambiente de sistema de informação. Então, com isso, a gente viu como que são essas abordagens, como que a gente tem que estar trabalhando, né? Viu aqui quais são os padrões, são as normas que nós temos que estar seguindo e como que a gente faz essa auditoria. Se ao redor, através ou dentro do computador. Ok, pessoal? Até a próxima aula.